para falar sobre esse tema, a gente recebe agora o Jean Kardec. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Muito obrigado, tarde. Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, Luiz. Quando a gente fala sobre direito de família, né, a gente tem várias dúvidas relacionadas a esse tema. Eu tenho certeza que todo mundo de casa também. Então, você já pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, tá? O @tvfeliz no Instagram. E tem também o nosso WhatsApp, tá? Que tá passando aqui na sua tela também, tá? 981056955. Manda sua dúvida pra gente que o Jean vai te responder aqui ao vivo, né? O nosso primeiro tema vai ser o divórcio, tá? E além de emocionalmente desgastante, o processo de divórcio pode ser muito confuso e levantar uma série de dúvidas para ambas as partes, né? Agora eu queria te perguntar, qual a diferença entre o divórcio e a separação? Bem, Paulo, com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2010, deixou de haver a figura da separação, que era um modelo antigo do direito. Hoje, com essa emenda constitucional, a lei diz que pode haver o divórcio direto. E há casos, inclusive, que não é necessário nem ingressar com demanda judicial. A pessoa pode fazer o divórcio diretamente no cartório, né? Se houver consenso entre as partes, não houver filhos menores, houver consenso na partilha de bens, com o acompanhamento de um advogado, as pessoas podem se divorciar diretamente no cartório, no mesmo cartório onde casaram, né? Nem necessário ingressar com o processo judicial. Já outros casos, é imprescindível, a lei diz que é necessário ingressar com o processo, mas hoje não é mais necessário a separação de fato. O juiz não vai questionar por que você quer se separar. O juiz só vai ver a vontade das partes. É claro que cada caso é um caso, né? Tem casos que têm filhos menores. Geralmente, o processo se prolonga muito quando se trata de bens. Divisão de bens, aí o negócio demora um pouquinho mais. Mas então está mais simples que antigamente, né? Muito mais simples. Antigamente tinha que haver primeiro a separação de corpos, depois a separação de fato, para depois se ingressar com o divórcio. Isso na prática em torno de 4 a 5 anos. Nossa. Hoje você entra com o processo de divórcio, havendo consenso, 2, 3 meses está divorciado. Tá aí, que coisa boa, né? Agora, quanto é que custa se divorciar? Bem, aí depende. É, porque o pessoal quer saber, fala assim, ai não, vou gastar muito para me divorciar, então vou deixar... Acontece isso? O pessoal se preocupa muito com essa questão financeira? Acontece, porque em termos de honorários advocatícios, a demanda não é tão alta, né? Agora, além de honorários de advogado, tem custos processuais e vai ter toda uma despesa com partilha de bens, porque vai ter que ser feita averbações, dependendo se for imóvel, vai ter que haver transferência de carro, é muito peculiar, né? Geralmente, quanto maior o patrimônio, maior a despesa. Então depende, né? Depende. Não tem um valor fixo. Cada Vocês caso estão é um em casa, caso. né? Cada caso é um caso, então. O ideal é procurar um advogado para se informar melhor sobre isso, né? Com certeza, né? E é possível manter o sobrenome do ex-marido, por exemplo? E alguém vai querer isso, Paulo? Será? Tem esses casos? Bem, a lei diz que a partir do momento que a pessoa casa, ela pode, tanto homem quanto mulher, pegar o sobrenome do cônjuge. Só que na prática é quase impossível alguém querer manter o nome. Então, quando a pessoa chega no ponto de divorciar, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é já tirar o nome. Já tirar o nome, quer né? Já deletar. Quer esquecer tudo, até o nome. Tem que tirar mesmo, né? E quando o divórcio é amigável, como é que é o procedimento, né? É mais simples? Sim, como muito mais simples. Muito como mais eu disse, simples. Quando não tem filhos menores e há consenso na partilha de bens ou não tem bens para partilhar, as pessoas com acompanhamento de um advogado podem ir direto no cartório e o processo é muito rápido. Esse rápido, dependendo da demanda do cartório, menos de 30 dias. Já quando é consensual, havendo filhos, é necessário ingressar com demanda judicial. Isso, na prática, dependendo da demanda do fórum, do cartório judicial, 2 a 3 meses já sai a sentença de divórcio. E o que seria o divórcio litigioso? É o que tem briga, né? É o que tem briga. É o mais difícil. É o mais difícil, né? Mais demorado, mais desgastante, porque no divórcio litigioso não há consenso sobre diversos aspectos. Primeiro, guarda de filhos, um quer ficar, o outro também quer, bens. Às vezes as pessoas pensam assim,
existe um regime de bens. Então, a partir do momento que a pessoa casa, via de regra é comunhão parcial de bens. O que quer dizer isso? Quando a pessoa casou, tudo que eles conquistarem juntos, se separar, vai ser dos dois. Vai ser dividido. Dividido. A pessoa pensa assim, eu vou comprar um carro e pôr no meu nome. Ela não vai ter nada. Engano dele. Ela pensa, eu vou comprar um bem e colocar só no meu nome. Não, a partir da data que casaram, não importa se está só no nome de um, vai ser dividido. Então, a pessoa geralmente ela pensa, se tiver no meu nome eu não vou ter que partilhar. E isso vai desgastando o processo, que a pessoa pensa que é só dela. Geralmente já houve briga, já houve discussões. E infelizmente isso tudo em audiência, em juízo, isso acaba retomando. Acontece muito, né? O ex-marido discutir com a ex-mulher em presença do juiz, enfim, por N situações. E chega ao ponto, inclusive, do próprio juiz ter que determinar qual bem fica com quem e como vai ser a forma de guarda dos filhos, ou de visita, ou guarda compartilhada. Cada caso é muito peculiar. O juiz vai analisar tudo isso para poder sentenciar. Geralmente, divórcio litigioso, quem determina é o juiz. É muito difícil haver um consenso. Olha, a gente está conversando sobre direito da família, né? Direito familiar. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para o nosso WhatsApp 98105-8955, ou também você pode ligar para a gente, que a produção passa sua pergunta ao vivo no 3234-3422. O advogado Jean Kardec está tirando várias dúvidas, então eu tenho certeza que vocês estão em casa, pode estar passando por alguma situação dessas, né, que a gente já citou aqui, você quer tirar a sua dúvida, fazer sua pergunta, pode mandar agora pelo nosso WhatsApp ou então ligar, tá? Tem também o nosso Instagram, se você quiser pode comentar lá na nossa última foto, fazer sua perguntinha por lá mesmo. Falando ainda sobre, porque é o mais polêmico, né? O divórcio litigioso é o que mais dá mesmo problema, que demora muito. Verdade. Quanto tempo pode levar para que esse processo seja concluído? Pode levar anos. Se ninguém ceder, é ruim para os dois, né? Porque... Se ninguém ceder, é ruim para os dois. Por quê? Primeiro, vamos supor que não haja filhos menores, ou são maiores ou não têm filhos. Vai ser avaliado todos os bens, né? O juiz vai avaliar todos os bens, vai ser feito um levantamento e há audiências no decorrer do processo e o juiz vai determinar quais bens fica com quem. Se houver dinheiro, carros, enfim. Isso na prática pode demorar 1 ano, 2, 3. Acontece muitas vezes de um cônjuge não saber o patrimônio total que tem o casal. Às vezes um esconde do outro. E, por exemplo, suponha que isso, né? você é casada e você supõe que seu marido tem uma chácara, um sítio em algum lugar. E eu não sabia. E você não sabia. E aí você ouve falar dessa história. No processo, você pode requerer do juiz um ofício, por exemplo, para a prefeitura do município. Você pode requerer um ofício para o Detran, para informar se tem algum imóvel em nome do seu cônjuge, algum veículo. Então, tudo isso, na prática, vai alongando o processo, pode demorar 1 ano, 2, 3. Resumindo, só casa quando tiver certeza. É verdade. Porque, pelo amor de Deus, você vai perder muito tempo da sua vida. Ou então, se você quiser se divorciar, vamos Entra em ceder, consenso, entra né? em consenso, né? Até mesmo, principalmente, quem tem filhos pequenos, que fica passando por esse desgaste, que é tão ruim, né? Principalmente para eles, quem sofre mais são as crianças. Com certeza. Já tem gente aqui mandando pergunta pra gente. Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 981056955. A gente vai ler sua pergunta aqui ao vivo. A Maria Alzineide, daqui de Natal, diz o seguinte: meu companheiro morreu e tem uma união estável de 39 anos. O que eu posso fazer? Ele era casado. Eu posso ter algum direito? Bem, esse caso é bem delicado. Calma, peraí, já não entendi como é que é o caso. Eu acho que ela tinha um companheiro que ele era casado. Ela né? era, tipo, eu acho que ele amante dele. A gente pode falar isso num processo legal? Companheiro. Companheira, companheiro, né? assim, provavelmente ele já não era mais... Eu acho que ele continuou se separou da ele mulher, não oficializou, né? Ele não oficializou o essa divórcio. segunda. Funciona assim, gente. Entendi. O direito, ele acompanha a sociedade. Aham. À medida que a sociedade muda, o direito muda. Entendi. Sim. Né? Então, na prática, ser casado simultaneamente com 2 pessoas é crime, é Sim. bigamia.
Só que nesse caso, provavelmente, pela pergunta dela, o falecido foi casado, e deixou a mulher e aí conviveu em união estável com ela. E aquela coisa, né? Não se separou não se divorciou oficialmente. Não oficializou o divórcio. Okay. É uma questão delicada, primeiro. No primeiro casamento oficial, ele tinha filhos? Se tinha, os herdeiros são os filhos. A herdeira é a esposa legítima. O direito de pensão vai ser da esposa, porque ela vai provar com a certidão de casamento. Agora, o nome dela é Maria. A Maria pode reunir provas, se ainda houver vida da esposa, da primeira, e ela não recorrer aos direitos, ela pode ir ao cartório e fazer uma declaração de união estável. Reúna testemunhas, não é muito tempo, 39 anos. 39 anos. Reúne testemunhas para comprovar no cartório. 39 anos, acho que é do primeiro. Cartório de notas para comprovar aquela união estável. Se ela consegue demonstrar com documentos, enfim, se tiver filhos é mais fácil ainda, não é? Certidão de nascimento, RG. Para ela fazer essa declaração de união estável, com esse documento em mãos, ela pode requerer até uma pensão junto ao INSS. Mas volto a dizer, isso se a mulher que foi casada legitimamente não requerer esses direitos. Olha, tem outra pergunta aqui. É um pouquinho complicado o seu caso, Maria, mas nada que a justiça não resolva, né? Você procura seus direitos realmente, né? Leva a prova, porque como tem vários anos aqui já essa história, né? Então, você tem filho, né? Também, ó. Ela tem 3 filhos com ela, é isso? Enfim, já estão chegando outras perguntas aqui. Deixa eu logo fazer as outras, mas Maria, procura seus direitos, tá? Vai dar certo. Ó, me divorciei e tínhamos um apartamento que iria para leilão por falta de pagamento de prestações. Na época, não liguei. Posso hoje saber informações sobre algum direito perdido? A pessoa não quis se identificar. Sim, ela pode verificar o que houve com esse apartamento. Geralmente, quando um bem vai para leilão por falta de pagamento, nenhum valor é ressarcido. Então, se o bem já foi para leilão por falta de pagamento, é pouco provável que o cônjuge tenha recebido algum valor. É um caso bem peculiar, mas verifique se foi a leilão, se houve algum saldo. Se houver algum saldo, você tem direito à metade. Agora, volto a dizer, geralmente quando vai a leilão por falta de pagamento, não há ressarcimento de valor algum. A pessoa perde o que pagou, perde tudo. Chegou mais uma pergunta aqui da Francisca, ela mora em Nova Parnamirim. Ela diz assim: entrei com um processo de divórcio já faz mais de 5 anos pela Defensoria Pública. Já está tudo pronto, só falta a juíza assinar, mas não sai. O que eu devo fazer? Olha, ela pode, como ela ingressou pela Defensoria, ela pode comparecer na Defensoria, porque geralmente a Defensoria Pública a demanda é muito grande, são muitos processos. Se a pessoa não estiver ali constantemente cobrando, acompanhando, o negócio não anda. Ela pode também, Francisca, comparecer ao fórum, peça, provavelmente você deve ter uma folha, algo com o número do seu processo, a vara em que ele tramita, e você vai ao fórum e pede informações. Todo cidadão tem direito em saber qual o andamento do seu processo. Você pode ir direto ao fórum e perguntar até mesmo para agilizar o andamento e sair logo essa sentença. Pode também pesquisar pela internet, né? Pode, se tiver um neto aí por perto, que hoje, entenda mais. Hoje com a internet está tudo mais fácil. É só entrar no site do TJ, tjrn.jus.br, põe lá consulta processual, digita o número do processo e ela já sabe o andamento. Tá aí, mais fácil ainda, gente. Hoje temos a tecnologia em nossas mãos, a nosso favor aí para tudo, inclusive para isso, né? Tem outra pergunta aqui. Se a pessoa com união estável tem o mesmo direito a bens de herança de família, a casa que moramos é do pai dele. Moro há 27 anos sem ser casada. Ela quer saber se tem os mesmos direitos, mesmo sem ser... Sim, né, hoje a união estável já tem uma lei que regulamenta. A união estável hoje se equipara ao casamento com comunhão parcial de bens. Então, se a herança veio no advento da união estável, ela tem direito à partilha, tem direito à metade. Então, vai aí procurar os seus direitos. É verdade, cada caso é um caso, então todo mundo deve procurar um profissional que vai decidir aí o que vai acontecer, né? E olha, continuando o nosso bate-papo, eu queria saber qual o primeiro passo, né, quando se toma a decisão de se divorciar. Para quem ainda tem dúvida, né, está começando aí esse processo, o que ela deve fazer?
Bem, o ideal, eu aconselho sempre, o ideal é não divorciar. Já a pessoa casar pensando, eu sei que pode parecer meio arcaico, mas é casar pensando em viver pro resto da vida. Porque, juridicamente falando, casar é barato, separar é caro, é desgastante, amoroso. Mas se a pessoa tem a intenção de divorciar, o primeiro passo é conversar com o cônjuge, para ver se há consenso. Se o divórcio for consensual, vai ser muito mais rápido, ainda que tenha filhos menores, enfim, se houver acordo sobre quem vai ficar à guarda da criança, é mais rápido. Se for possível a pessoa contratar um advogado particular, é melhor, porque o processo tramita mais rápido. Se ela não tiver condições, ela tem que ir até a Defensoria Pública ou até a OAB, levar toda a documentação, ou se viver em união estável, tiver filhos, serve a certidão de nascimento, enfim. Se não tiver filho algum, não tem problema, só a pessoa comparecer, faz a declaração e ingressa. Né? Lembrando que se a pessoa vive em união estável e não tem bens a partilhar, não vejo necessidade para que ela ingresse com a demanda judicial. Geralmente, há demanda judicial quando há bens a partilhar e não há consenso. Aí a pessoa ingressa pedindo a declaração da união estável e também a partilha de bens. Tá bom? Ok, respondida. A última, né? Vamos finalizar esse bloco com a pergunta da Ana. Ela falou assim, depois que a gente se separa, ele tem que dar pensão apenas ou se deve dar outras coisas, como roupa, passeios, coisas de lazer? Então, a pensão tem que ser suficiente para suprir tudo isso. A questão da pensão é o seguinte, a lei diz que deve ser avaliada a necessidade de quem está pedindo e a possibilidade de quem está dando. Então, por exemplo, se a pessoa tem um salário, suponha, de R$1.000, a lei diz que a pessoa pode pagar no máximo um terço, seria R$330. Nestes R$330 tem que ser comprar comida, comprar roupa, tudo o que for necessário. Às vezes acontece muito das pessoas quererem fraudar. Por exemplo, a pessoa tem um salário X e ganha um por fora que não entra no contra-cheque para não ser descontado. A pessoa, por exemplo, trabalha por conta, tem uma renda alta e diz que recebe um salário mínimo para recolher um valor menor. Inclusive, se for fixada a pensão e a pessoa que recebe a pensão conseguir comprovar que aquele que paga a pensão tem uma condição melhor, a qualquer tempo ela pode pedir uma revisão da pensão para aumentar o valor da pensão. O inverso também é uma realidade. Suponha que hoje uma pessoa tem que pagar a pensão e ela tenha um outro relacionamento, tenha filhos nesse outro relacionamento, ela pode ingressar a qualquer tempo com a demanda para rever o valor da pensão e diminuir, porque a despesa dela aumentou. Entendido? Aproveitando, né, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, que também é um assunto bem delicado, né, com relação a essa coisa da separação e tem tudo a ver com a questão da pensão alimentícia que a gente vai voltar falando, né? É verdade, a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas na volta a gente continua esse assunto. Não sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta e a gente está recebendo o advogado Jean Kardec, que está tirando várias dúvidas aqui sobre o direito da família. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, 981056955. Manda sua pergunta que a gente vai te responder aqui ao vivo, várias, tá? né, inclusive. E aí, qual é a pergunta que você... Posso começar aqui? Começa aí. Olha, a Marlene, daqui de Natal, diz o seguinte: eu vivia com um homem há 12 anos e ele me deixou para viver com outra pessoa há 8 meses. Eu tenho algum direito? Sim, principalmente se houver bens. Se houver bens, ela tem direito a metade de tudo que foi conquistado. Ela tem que ir o mais rápido possível a um cartório, fazer a declaração de união estável e ingressar com a demanda judicial para ver uma partilha de bens. Ok, tem mais perguntas aqui. Boa tarde, meu nome é Adriano. Meus pais, depois de 42 anos, decidiram se divorciar. Ele é funcionário público. Além de mim, existem mais 2 irmãos e um deles é deficiente neurológico, dependente de tudo. Ela tem direito à pensão, mesmo com 40 anos, e recebe benefício do governo? Isso a esposa? Isso, ou ao filha. A filha? Isso. Sim, ela tem direito à pensão. Se a deficiência dela gera uma incapacidade total, ela tem direito de requerer a pensão dele. Tem mais uma perguntinha aqui.
Boa tarde, houve em minha família uma separação há mais de 20 anos. Não houve divórcio, mas há uma casa. Essa casa é dos dois, pois um dos cônjuges já tem uma casa. Ele ainda tem direito à partilha? Sim, a partir do momento que estavam juntos e conseguiram esse imóvel, tem que ser partilhado. Agora, essa nova casa, se foi conseguida depois que houve a separação de fato, é só do cônjuge que conseguiu. Entendido? Ok, então, gente, sempre tem em mente, se comprou, se conseguiu juntos, sempre vai ser partido, meio a meio, né? Vocês conseguiram enquanto estavam casados. E nesse caso, se era casado legalmente e a pessoa conseguiu sem haver o divórcio, juridicamente ainda estavam casados. Então ela tem direito nas duas casas. O cônjuge é que vai ter que demonstrar que já tinha havido a separação de fato e o juiz é que vai decidir. Olha Mas aí. em tese ela tem direito à partilha das duas casas. Outra pergunta, no caso, meu marido tem, outros filhos com outra mulher, mas eu estou casada com ele. Esses filhos têm direito a bens construídos no meu casamento? Tem. Isso daí também é uma questão polêmica, sim, né? porque- Presta atenção, gente, então. A lei diz o seguinte: do patrimônio que qualquer pessoa tem, a pessoa pode usar 50%. 50% a pessoa pode fazer literalmente o que quiser, doar, vender, o que quiser. 50% são dos chamados herdeiros necessários. Quem são esses herdeiros necessários? Em linha reta descendente, os primeiros são os filhos. Então, se a pessoa é casada legalmente, desses 50%, metade é para o cônjuge, a outra metade para os herdeiros necessários. Então, se ele tem filhos, não importa com uma, duas, com quantas mulheres forem, todos os filhos são legalmente herdeiros necessários. E vão receber. E vai receber igualmente. Né? Antigamente havia aquela figura do filho bastardo, enfim. Hoje não existe isso mais no nosso direito. Filho é filho, pode ser com a fulana, com a ciclana, com a beltrana, todos têm o mesmo direito. Chegou mais uma perguntinha aqui, que a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: vivo em uma união estável há 10 anos. Estou me separando. Eu estou desempregado e minha esposa tem um emprego fixo. Inclusive, fiz uma compra de um apartamento em nome dela. Ela terminou comigo. Eu tenho direito à pensão? Tem. A pensão é para ambos os cônjuges. Não importa se é homem, se é mulher. Se um não tem condição e o outro tem, tanto um quanto o outro pode pedir. Nesse caso, ele tem que ingressar com a demanda judicial, requerendo a declaração da união estável e também o pedido de pensão. Comprovar, né, que ela trabalha, que ela tem uma renda fixa e a necessidade dele que não tem renda nenhuma. Mas é possível. Ok, Legal. temos mais perguntas. Se vocês quiserem, lembra, viu, gente? Vai mandando. Vai terminar já? 3 minutinhos? 3 Mas dá minutinhos. tempo ainda. Se der alguma dúvida, corre que ainda dá tempo. 981056955, nosso WhatsApp, e tem o nosso telefone, 3234-3422. Olha, só pra gente, então, ir finalizando, vamos deixar claro sobre a pensão, né? Quais são as circunstâncias em que a pensão alimentícia deve ser paga, pastor? Vamos falar pro pessoal de casa, né? Sim. Filhos menores, é obrigatório o pagamento de pensão. Se um dos cônjuges não tem condição de se manter, geralmente acontece mais com mulher. A mulher, a partir do momento que casou, deixou lá o trabalho, foi cuidar dos filhos, foi cuidar da casa, da família, e isso passam anos, 10 anos, 15 anos, enfim, e ela não tem condição imediata de se reinserir no mercado de trabalho. Durante esse tempo, ela pode requerer, sim, o pagamento da pensão alimentícia. O inverso também é uma realidade. Se o homem, hoje acontece muito isso, às vezes a mulher tem um salário melhor, tem um trabalho melhor e tem uma renda maior, e o homem deixou tudo para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, e houve a separação, houve o divórcio. Ele tem direito, sim, de requerer a pensão alimentícia e a ex-esposa tem que pagar. Porque não é uma questão de gênero, né? Não, é uma não questão... é uma questão de gênero, é uma questão de quem? necessidade. Necessidade de quem pede e possibilidade de quem paga. Não importa se é homem ou mulher. Um precisa e o outro tem condição, o que precisa pode requerer. Legal. Inclusive, no nosso direito, se o pai ou a mãe, enfim, não tiver condições de arcar com o pagamento da pensão, pode ser requerido dos avós. Os avós vão pagar, pai daquele que não tem a condição de arcar.
Isso aí. Então, não, tem gente que às vezes se espanta, né? Mas é direito, gente. É só procurar mesmo um especialista, um advogado, né? O direito público mesmo, para o pessoal poder se informar, requerer os direitos, que existem várias coisas aí na nossa Constituição, existem novidades, né? Às vezes o pessoal fica preso a coisas antigas, mas não, como o senhor falou, né? A sociedade vai atualizando, o direito também. Então, tá ali lado a lado, né? Independente de qual for a situação, lembre-se também que você sempre tem um direito e é por isso que você deve buscar um profissional adequado para cada situação, né? A gente agradece demais a sua participação aqui, Jean. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tirado todas as dúvidas, né? Tava ótimo, né? O pessoal tem muitas perguntas com relação a esses assuntos mesmo. É verdade. Mas, numa outra oportunidade, o senhor volta aqui. Estou à disposição. Isso é um prazer. Muito Obrigada. obrigado. Além de advogado, ele é pastor também, Sim, né? Na sou Paz e pastor Vida. também. Estou junto com o pastor Jean Vilela aqui na nossa sede estadual da Paz e Vida, na Avenida Salgado Filho, 1950, e quero convidar todos os telespectadores, compareçam, vai ser uma bênção na sua vida. Muito obrigado, Obrigada, Jean. até a próxima. Até a Eu que próxima. agradeço.